sanções, como sabemos, elas têm um propósito sobretudo cumulativo e cujo impacto não é imediato na Rússia. Ora, se fosse um impacto imediato, a Rússia já estaria muito mais desgastada, porque já vamos em dezenas de pacotes de sanções, e, portanto, o facto desta já ser uma questão antiga e até repetitiva pode acarretar um certo... Podemos associar à questão das sanções um certo espírito de inutilidade, tantas sanções para nada, não é? Mas a verdade é que estas declarações de Zelensky, feitas ontem, aliás, o que Zelensky espera deste novo pacote de sanções até ao fim do ano é um alargamento do âmbito dessas sanções, portanto um alargamento do foco não só ao complexo industrial militar da Rússia, portanto atingir o coração da máquina de guerra da Rússia, mas também aos seus patrocinadores externos, e ele refere-se em particular à China, portanto numa assunção que é implícita, não é? De que este não é apenas um conflito que está a fazer-se entre Rússia e Ucrânia, mas com o presidente ucraniano a chamar aqui a atenção para estes patrocinadores externos e para a forma como a máquina de guerra russa continua a ser alimentada, para além de moralmente, também militarmente e materialmente, por atores externos com grandes capacidades, como é o caso da China, por exemplo. Professor, ainda nesta questão deste desejo de Zelensky em novas sanções, há espaço neste momento ainda para sanções eficazes ou estamos a chegar neste momento ao limite? Já vamos em 4 anos, este será o 20º pacote de sanções. E a semana passada, a Presidente do Banco Central russo fez um relatório sobre a economia do país e não é um relatório mau, quer dizer, a economia russa tem sido bastante resiliente. Mas está a ver, o que se tem dito sobre este eventual 20º pacote é que as sanções irão atingir desportistas e alguns elementos do chamado complexo industrial militar. Não me parece que seja particularmente importante, aliás, estas sanções, nem eficazes nem importantes, as duas coisas. E, portanto, sem o apoio dos Estados Unidos ou sem uma ação mais robusta por parte dos Estados Unidos, as sanções também a atingirem países como a China e a Índia também não serão eficazes. E, portanto, eu presumo que este pacote irá para a frente, até por razões de política da União Europeia, mas quanto à sua eficácia, quer dizer, o fim da guerra não passa por aqui. E a União Europeia diz que quer pressionar a Rússia para a trazer à mesa. Que instrumentos reais é que a União Europeia tem para lá destas sanções que, na realidade, não têm tido um grande impacto? Sim. E já houve 19 pacotes. Não tem. E isso ficou particularmente claro a semana passada no Conselho Europeu, porque a ideia de utilizar os ativos russos imobilizados era justamente essa, era criar pressão adicional junto de Moscovo, mas, como se sabe, a solução que foi encontrada, na realidade, não o faz, antes pelo contrário. O que aconteceu no Conselho Europeu foi uma derrota significativa, tanto de Ursula von der Leyen como do chanceler alemão Merz, que saíram francamente derrotados. E esta solução que foi encontrada também não é suficiente, quer dizer, 90 mil milhões para 2 anos não será o suficiente para a Ucrânia continuar o esforço de guerra. Aliás, este montante é inferior ao orçamento militar russo de 1 ano, portanto, só por aí temos um pouco a ideia do quão escasso este montante é. Fazer aqui também uma ponte para as Caraíbas, até porque a Rússia garante o apoio abrangente à liderança venezuelana. O que é que isto significa concretamente? Pode vir apoio, é um mero apoio diplomático por parte de Moscou ou pode haver mesmo apoio militar por parte de Moscou à Venezuela? Olha, Rodrigo, eu acho que isso vai depender um bocadinho da evolução da escalada da tensão, portanto, naquela zona, não só no que respeita à Venezuela, mas também num conjunto de outros países na região do Mar do Caribe. Do ponto de vista da solidariedade política, este é um exercício perfeitamente previsível, não é? Quer dizer, há um conjunto de países
de que faz parte da Rússia, mas também a China, o Irão. Aliás, ontem tivemos aqui precisamente a comentar a questão do Irão. Há um conjunto de países que, tendo em conta a dicotomia ou a competição moral e ideológica com os Estados Unidos, querem precisamente reduzir a influência e o impacto dos Estados Unidos no mundo, e em especial neste seu, com algumas aspas, quintal político, não é? E, portanto, farão tudo, quer do ponto de vista deste apoio diplomático, quer, quiçá, no futuro, do ponto de vista de apoio político, económico, também material, se a situação evoluir negativamente e se escalar negativamente. O que estes países querem é construir ou oferecer um eixo global alternativo àquele que é liderado pelos Estados Unidos, que é o das democracias ocidentais liberais. E, de alguma forma, o que me parece é que Trump deve conduzir esta escalada com alguma cautela, com algum cuidado, sobretudo do ponto de vista daquilo que são alguns princípios que ele, ou que os Estados Unidos, ele em nome dos Estados Unidos, advogam e invocam, por exemplo, no caso da guerra na Ucrânia, mas também noutros focos de conflitualidade no mundo, como é o caso, por exemplo, do princípio da soberania dos Estados. Portanto, Putin e outros líderes autocráticos, como por exemplo o iraniano ou o chinês, podem alegar que Trump também não está unilateralmente a decidir no sentido do princípio da autodeterminação dos povos e da soberania dos Estados, ao ingerir nos assuntos internos de países como a Venezuela. Sim, e, portanto, isso dá-lhes uma carta branca. No caso de Putin, por exemplo, dá-lhe uma carta branca para aquilo que está a fazer ele próprio, naquilo que ele acha ser o seu quintal político, a começar pela Ucrânia. E esse paralelismo tem sido frequente, naturalmente. Moscou fala aqui de uma séria preocupação com as ações dos Estados Unidos nas Caraíbas. Como é que olha para este apoio abrangente por parte da Rússia ao regime venezuelano? Será irrelevante, quer dizer... Mas não estamos a caminhar aqui para uma militarização da região? Não, isso já está a acontecer há algum tempo. O que está a acontecer são duas coisas que, aliás, se ligam. Se reparar, o que está a acontecer na Venezuela enquadra-se no novo documento estratégico de segurança nacional dos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos estão a tentar fazer é consolidar a sua hegemonia nas Américas e, para isso mesmo, invocam uma espécie de doutrina Monroe 2.0, que passa pelo derrube do regime na Venezuela e, portanto, a exclusão da influência, tanto russa como chinesa e outras, da Venezuela, como já foi feito no Panamá. Quer dizer, o canal do Panamá, efetivamente, já está controlado pelos Estados Unidos. E como agora Trump está a tentar fazer com a Groenlândia, o intuito das declarações que foram feitas ontem, sobretudo ontem, e a nomeação deste novo enviado, significam que os Estados Unidos estão perfeitamente determinados para exercer plena hegemonia em todas as Américas, incluindo a Groenlândia. Porquê? Para... no espírito da doutrina Monroe original, excluir a presença de potências estrangeiras. Portanto, tudo isto faz sentido, tudo isto, podemos não concordar, mas que faz sentido, faz, em termos estratégicos, mas isso significa que as potências estrangeiras, nomeadamente a China e a Rússia, irão respeitar isso, mas exigem algo em contrapartida, que é também que as suas zonas de influência sejam respeitadas. Portanto, nós falamos muito de direito internacional e coisas do género que, pautaram a política internacional nos últimos 80 anos. Já não é o caso, já não se trata disso. Agora, há um princípio que era um princípio muito importante e que os americanos dizem que é um princípio essencial, que é a liberdade de navegação, com que estão a interferir claramente. Isso é relevante porque é um precedente para a China continuar a interferir no Mar do Sul da China com a liberdade de circulação, que é de navegação, de bom rigor, que é isso que justificava e que justifica a presença dos Estados Unidos no Mar Sul da China. Os americanos dizem, nós estamos aqui para garantir esta liberdade. No entanto, na Venezuela as coisas são um bocadinho diferentes.